e pedindo a Deus, né, luzes para bem julgarmos os feitos, eu peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Só um minutinho, só corrigir um probleminha aqui na gravação. Pronto, bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 21 de setembro de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9677, de 22 de setembro, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou a ata por aprovada. Vou ajeitar aqui essa câmera. Tá meio confusa aqui. O feito de número 1 da pauta, como é que ficou aí? A minha imagem aí tá vendo direitinho, tá? Tá cortada, desembargador. Suba um pouquinho a câmera. Porque tem um negócio Pronto. aqui. Tá. Pronto. Melhorou. Ok, obrigado. O feito de número 1 da pauta, nós vamos dar prioridade, em razão do pedido de preferência, e também, coincidentemente, é o que abre a nossa pauta. Relação civil 3.000 ao contrário, 432,59 de 2017, origem Teresina, primeira vara de feito da Fazenda, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelado Sindicato de Servidores Públicos do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Piauí, advogado Jairo Oliveira Cavalcante e outros. Relatoria de desembargador Agrimar, a quem tenho a honra de passar a palavra. Mas, como haverá sustentação, eu faculto agora ao Estado do Piauí, através da Procuradoria do Estado, a sustentação pelo prazo regimental de 15 minutos, são 9 horas e 4 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar inicialmente todos os eminentes desembargadores, integrantes da Colegiada da Terceira Câmara de Direito Público, senhor presidente, eminente desembargador Ricardo Gentil Alves Santas, os cumprimentos também ao eminente desembargador Fernando Lopes Silva Neto, a eminente desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, nossa ilustre procuradora de Justiça, a doutora Catarina Cadelha, a doutora Natália, secretária de Trabalho, vejo aqui o colega advogado, doutor Índio Leão, demais presentes. Bom dia a todos, bom trabalho. Senhores julgadores, o presente processo, apelação civil interposta pelo Estado do Piauí, tem na origem um mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, é o Sindicato dos Servidores Públicos do DER, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Piauí, substituto processual da categoria desta autarquia, que visa anular esse mandado de segurança coletivo, ato que teria resultado na redução remuneratória de 2 substituídos, servidores do DR. O sindicato impetrante, senhores julgadores, aduz que as autoridades impetradas neste mandado teriam interpretado de forma errônea, de forma equivocada, uma decisão que foi proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de ação rescisória, que, ao fim e ao cabo, desconstituiu título judicial que embasava o pagamento da remuneração dos substituídos na forma que ele, sindicato, ou que eles, substitutos, pleiteiam com a presente demanda. Para esclarecer melhor os fatos, havia um decreto pré-Constituição Federal de 1988, esse decreto é o decreto de número, só localizar a numeração, decreto 5.000, salvo engano, 5.688 de 1984, desembargador Agrimar, relator deste processo, que estabelecia para os servidores do DR um vencimento básico do cargo, vejam só, indexado, atrelado ao salário mínimo, E, por ocasião do mandado de segurança impetrado no ano de 1998,
1998, inicialmente foi reconhecido o direito dos substituídos a terem o vencimento básico do cargo calculado com base nesse decreto, que atrelava, e eu uso no passado, atrelava, justamente porque a nova ordem constitucional, o artigo 7º, inciso 4º, estabelece que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador, serviço de base de cálculo para qualquer fim. A súmula vinculante do STF deixa isso mais explícito. Uso no passado, portanto, ele atrelava esse vencimento básico dos substituídos ao salário mínimo nacional. Pois bem, houve o trânsito em julgado desse primeiro processo favorável aos servidores do DER Piauí. E aí, o DER ingressou com ação rescisória e foi desconstituída essa decisão que amparava o pagamento do vencimento básico do cargo, né, ao salário mínimo. E aí, na presente impetração, o sindicato alega que o Estado, a administração estadual, interpretou equivocadamente o desfecho dessa ação rescisória e que, com base no princípio da irredutibilidade remuneratória, não poderia o ato coator subsistir. Ora, dizer, senhores julgadores, que a partir do momento em que houve o trânsito em julgado da ação rescisória, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio de parecer, orientou o gestor a dar fiel cumprimento à decisão judicial emanada deste egresso Tribunal de Justiça. Salvo engano, a decisão proferida pelas câmaras reunidas cíveis na ação rescisória da relatoria do então desembargador Paz Landim. Daqui a pouco irei citar excertos do voto de Sua Excelência, o desembargador Paz Landim, que demonstram, espelham categoricamente que o ato coator se reveste da mais pura legitimidade e que só vinha sendo pago, percebam a nuance, só vinha sendo pago o vencimento básico atrelado ao salário mínimo porque subsistia até então uma decisão judicial que compelia o DR a pagar dessa forma. Ora, a partir do momento que esse fundamento jurídico ele é desconstituído por uma decisão proferida em sede de ação rescisória, cai por terra esse supedâneo, esse substrato jurídico. Então, nada mais fez a autoridade coatora, que é apontada neste mandamento como coatora, que dá cumprimento à decisão proferida na rescisória. E dizer a Vossa Excelência que a pretensão do sindicato, portanto, ela é manifestamente contrária à Constituição já na sua redação originária e ofende a coisa julgada. Ao fim e ao cabo, ofende a coisa julgada formada naquela rescisória, que desconstituiu o fundamento que amparava a sistemática de pagamento que é propugnada pelo sindicato. Qual é o fundamento nuclear da sentença recorrida pelo DR, senhores jogadores? É o princípio da irredutibilidade remuneratória. Porém, os contornos e as nuances desse princípio da irredutibilidade remuneratória, que está ali plasmado na Constituição Federal inequívoco, tem que ser compreendido nos seus devidos termos. Por que digo isso, senhores jogadores? Porque só é irredutível a remuneração percebida de forma constitucional, de forma legal. E isso quem diz, de longa data, eu tenho um precedente aqui do ministro da República, pertence, o Supremo e o STJ, há muito tempo, dizem isso. Então, dizer que como a sentença recorrida se ancorou no princípio da irredutibilidade para conceder a segurança e restabelecer a sistemática de pagamento anterior à ação rescisória, ou seja, desconsiderando a existência da ação rescisória, eu digo a Vossa Excelências que o Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência certamente o sabem, diz de longa data, isso, RE 298-694, relator ministro da República pertence, ele diz o seguinte: irredutibilidade de vencimento, garantia constitucional que é modalidade qualificada de proteção ao direito adquirido, na medida, perceba, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração.
E o STJ, como não poderia ser diferente, reverberando esta compreensão, diz: administrativo, servidor público, vencimento, aposentadoria, fórmula de cálculo, manutenção de efeito cascata, impossibilidade, alegação de irredutibilidade de vencimento, inaplicabilidade ao caso. E aí ele só reproduz a passagem do ministro no RX há pouco. Esse do STJ é o agravo interno, recurso ordinário e mandado de segurança 50.676, agora do recente ano de 2022, relator ministro Gurgel de Faria. Então, dizer a Vossa Excelência que a ação rescisória que desconstituiu o fundamento em que o sindicato ampara sua pretensão mandamental foi a ação rescisória 04.000.391, dígito 4, relator, o desembargador Paes Landim, que teve como réu aqui o impetrante, o réu dessa rescisória, Sindicato dos Servidores Públicos do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Piauí. Ação rescisória, juízo rescindente, preliminares afastados, violação ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição, ocorrência, juízo rescisório, direito adquirido, nova ordem constitucional, impossibilidade, ação rescisória procedente. Tópico 4 da emenda. O acordo objeto da presente ação deve ser rescindido, uma vez que violou expressamente o disposto no 7º, inciso 4 da Constituição, na medida em que vinculou o vencimento básico dos substituídos ao salário mínimo. A lei não proíbe a percepção de vencimento no singular inferior ao salário mínimo, entendido o mesmo como a retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo ou função pública, como se pode deduzir da interpretação sistemática do 7º, inciso 4, acumulado com 39, parágrafo 3º da Constituição e o artigo 41, parágrafo 5º da Carta Magna. A garantia constitucional esculpida no 7º, inciso 4, acumulado com 39, parágrafo 3º, diz respeito à remuneração, que é o valor total recebido pelo servidor público, e não a uma de suas parcelas, que é o vencimento básico, o qual pode ser inferior ao salário mínimo. Súmulas vinculantes 4 e 16. E aí segue a ementa, que eu não irei, bastante extensa, que eu não irei cansar a Vossa Excelência com a leitura da sua íntegra. Mas dizer a Vossa Excelência que, como o fundamento único, ou poderia dizer o fundamento principal da sentença recorrida, seria uma suposta violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória, e demonstrado que há um título judicial desconstituindo aquela decisão que amparava o pagamento, tal como vinha sendo feito, ou seja, por entender que é inconstitucional, ilegal, e o Supremo e o STJ já entendendo que a irredutibilidade só pode ser reconhecida na medida em que a pressuposição da licitude da percepção das verbas que se alega que cuja redução resultaria em irredutibilidade, tem-se, por um raciocínio aqui lógico, que o que fez o Estado do Piauí foi dar cumprimento a uma decisão judicial, né, no sentido de restaurar a sistemática de pagamento anterior. E justamente por conta disso, deve-se reconhecer, não se está diante de violação ao princípio da irredutibilidade. O que há aqui é um retorno ao status quo ante, justamente por conta do juízo rescisório proferido nessa rescisória, no momento em que denegou a segurança, naquele primeiro mandado de segurança. Então, restaura-se a forma de remuneração prevista aqui, senhores julgadores, na Lei Complementar 38 de 2004, que é o Plano Geral dos Servidores do Estado do Piauí, a Lei de Planos, Cargos, Carreiras e Salários, a Lei Complementar 38 de 2004. É exatamente nesse sentido, até, doutora Catarina, o parecer do Ministério Público Superior, que, atentando que a forma de pagamento, tal como vinha sendo feito, ofende a Constituição por estabelecer uma inconstitucional indexação ao salário mínimo e por reconhecer, o parecer do Ministério Público captura essa nuance, que o que vinha sendo pago só o vinha por força de uma decisão judicial que foi desconstituída. Então, o parecer aqui é pela denegação da segurança, pelo provimento do apelo do ente público, DR, para que seja denegada a segurança. E é com essas considerações, senhores julgadores, forte aqui na ação rescisória que desconstituiu o fundamento que amparava a sistemática de pagamento inconstitucional com a indexação do vencimento básico ao salário mínimo,
que o DR vem requerer o provimento, portanto, do apelo para que seja denegada a segurança vindicada pelo sindicato. É o que se requer. Muito obrigado. E doutor Marcelo Sequef, muito obrigado. Haverá sustentação por parte do recorrido? Não, desembargador. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador Agrimar, né, para o seu voto. Seu microfone, desembargador. Tá. Não, renovo meus cumprimentos, senhor presidente. E, não obstante o relatório esteja do sistema, eu considero importante fazer a leitura do dispositivo da sentença recorrida. E vou a ele. Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação acima expedida, confirmo a liminar concedida às folhas 737 a 759 e concedo parcialmente a segurança pleiteada para determinar a autoridade coautora que faça constar na folha de pagamento e contra-cheques dos servidores do DR Piauí, a título de vencimento básico, o valor correspondente àquele último recebido sem a devida redução salarial, a saber, mês de novembro de 2010, este acompanhado das demais parcelas acessórias. Por sua vez, indefiro o pedido de pagamento das diferenças salariais anteriores ao juizamento da ação, uma vez que a ação de mandado de segurança tem natureza mandamental e não constitutiva e nem executiva, e aí cita o ID aqui. Então, feita essa contextualização, senhores jogadores, em relação ao dispositivo da sentença recorrida, eu vou ao voto. Conforme relatado, o Estado do Piauí, em suma, alega em suma que a irredutibilidade salarial alegada na exordial pelo apelado trata-se, na verdade, de um mero cumprimento do acórdão proferido na ação rescisória de número aqui citado, já relatado pelo doutor Marcelo, a qual rescindiu decisão judicial que havia garantido aos servidores do DR Piauí o pagamento de sua remuneração em observância ao disposto no Decreto Estadual 3.688, de 84. Ocorre que a alegação de mero cumprimento do referido acórdão é insuficiente para afastar o teor da sentença ora recorrida, uma vez que o pronunciamento deste egresso Tribunal de Justiça, no AR 04003914, julgou procedente o pedido do Estado do Piauí, ao considerar fatos e causas de pedido distintas. Ora, foi determinado a rescisão do MS 00198-1222-766, com base na regra de vedação à vinculação do vencimento básico ao valor do salário mínimo, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, e na súmula 16 do STF, segundo a qual a garantia de percebimentos não inferiores ao salário mínimo diz respeito à remuneração total do servidor, não em relação ao salário base. E foi nos seguintes termos que decidiu o dispositivo referido à decisão. Abro aspas. Cassado o acórdão rescindendo e afastado a tese acerca da sobreposição do direito adquirido frente à nova ordem constitucional, proceda ao novo julgamento da causa. Isso é o dispositivo da ação rescisória. Conforme ficou demonstrado, quando a análise do juiz rescindendo, o acórdão vergastado foi proferido em flagrante violação ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, e foi por vincular o vencimento básico dos substituídos ao salário mínimo, o que, inclusive, não é admitido pela súmula vinculante 4 do STF. Na verdade, o doutor Marcelo já fez referência a esse dispositivo, né? Então, eu reputo prescindível. Por outro lado, e continuo e prossigo. Por outro lado, no presente caso, o sindicato apelado fundou seu pleito em novas modificações na remuneração percebida da autarquia estadual, desta vez fundamentando seu pedido na vedação à irredutibilidade salarial prevista no artigo 7 da Constituição Federal. Com efeito, é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, tampouco a fórmula de cálculo da remuneração, desde que é assegurada a irredutibilidade de vencimentos, conforme se vê de precedentes do Supremo Tribunal Federal, cujas emendas eu cito aqui. No ponto que interessa, eu cito um dos precedentes. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, não existe direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração
de servidores públicos assegurada a irredutibilidade salarial. Trata-se do recurso extraordinário 97.11.92, da relatoria do ministro Edson Fachin. Cito outro precedente na mesma direção do ministro Ricardo Lewandowski. Peço vênia para não proceder à leitura. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à repercussão geral, fixou a tese de que não há direito adquirido, abre aspas, não há direito adquirido ao regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade salarial. É o tema 24 do STF, né, que sintetiza com esse mesmo conteúdo. Portanto, levando em consideração que não é cabível a escusa do Estado do Piauí, com base na alegação de mero cumprimento de ordem judicial, bem como que a modificação da remuneração realizada em novembro de 2010 ter, de fato, incorrido em efetiva redução dos vencimentos dos substituídos pelo apelado, entendo que o apelante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da sentença apelada, razão pela qual a medida que ora se impõe é a negativa de provimento ao recurso. E vou à conclusão. Ao longo do exposto, eu conheço da apelação civil e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo em total a sentença recorrida. É assim que voto, senhores julgadores. Fernando Bado, muito bem. É muito conhecido por nós essa tese do Supremo Tribunal Federal, né, com relação à questão da irredutibilidade de vencimentos e conforme acentuado por Vossa Excelência, e eu me convenci, né, do acerto do voto e vou acompanhar integralmente. Bado, Fernando. Também a fundamentação trazida pelo Bado Agrimar, já em nos precedentes, eu acompanho o seu voto. A unanimidade foi conhecida e negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. O feito de número 4 da pauta, obedecendo o pedido de inversão, um agravo de instrumento, 070-19-31-58, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda, agravante equatorial, advogado Sidney Filho Nunes Rocha, agravado município de Teresina, Procuradoria-Geral do município, da minha relatoria. Quem vai fazer sustentação por quem aí? Sustentação oral será o doutor Andrew pela Equatorial. Pois não. Bom dia. Pois não, doutor, seja bem-vindo, doutor Andrew Leão, e eu lhe concedo a palavra pelo prazo regimental. Bom dia, Excelência. Cumprimento a todos os componentes desta polenda terceira Câmara de Direito Público. Advogado Andrew Carlos Leão Lima, OAB-MA 16.856, OAB Piauí 17.869, aqui pela Equatorial Piauí. Excelências, serei muito breve e muito sucinto, trazendo mais os fatos mais objetivos possíveis para contribuir com a escorreta prestação jurisdicional. Esse caso, esse agravo de instrumento, Excelência, já foi julgado por essa egregia colega da Câmara. Contudo, a Equatorial Piauí negou o provimento, inclusive, ao recurso. A Equatorial Piauí interpôs o recurso extraordinário e agora ele volta a ser julgado porque a determinação da ministra Carmen Lúcia era que voltasse para que fosse rejulgado, observada a orientação jurisprudencial firmada pelo plenário do STF. E aqui estamos para fazer tal julgamento. Então, minha sustentação oral, Excelências, que já anteriormente, na última sessão, foi muito bem realizada pelo Dr. Sidney Filho, aqui venho aqui à tribuna, né, ainda que de forma digital, mas apenas para esclarecer tal entendimento do STF, para contribuir para essa prestação jurisdicional aqui dessa colenda Câmara. Excelência, trata-se na origem de uma ação de procedimento comum no qual se pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.323, de 2018, do município de Teresina, no qual estava impondo à concessionária atos de suspensão de fornecimento, recriando regras para a suspensão. Ali foi pleiteado o pedido de tutela provisória para que fosse suspensa tais determinações,
ante a inconstitucionalidade dessa lei. O douto juiz da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública negou o pedido de tutela provisória. E esse é o motivo do nosso agravo, para que seja concedida a tutela em primeiro grau, suspendendo as determinações da lei, que, ao nosso sentir, é inconstitucional. Conforme dito anteriormente, já teve julgamento negando provimento, foi ao STF e agora retorna para novo julgamento para que seja observado o entendimento do plenário do STF. Excelências, aqui cumpre aqui me adiantar é que, de fato, há inconstitucionalidade da lei municipal que legisla sobre energia elétrica. Trata-se de um vício formal, defeito de competência, porque nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, compete exclusivamente à União legislar sobre energia elétrica. Se ainda não fosse pelo fato de ser energia elétrica, também trata de direito civil, que é competência exclusiva da União. E aqui há, de fato, entendimento, conforme muito bem entendido pela ministra Carmen Lúcia, do plenário do STF, no sentido da inconstitucionalidade de tal lei. Aqui posso citar a ADI 5.610 de Bahia, a ADI 5.575 de Pernambuco, a ADI 5.725 do Paraná, a ADI 4.477 da Bahia. O entendimento do plenário do STF é no sentido de que os estados e municípios não podem expedir normas que descumpram as competências das agências reguladoras. Por quê? Porque é competência da União assim fazer. É assunto, excelências, de competência privativa. E aqui cabe até um adendo, que ainda que se discutisse que aqui se verse sobre direito do consumidor, a competência seria, quando muito, concorrente com o Estado. Aqui, excelências, mais uma vez, trata-se de lei municipal. E aqui, excelências, não se pode falar com máxima veia de interesse local. Porque uma determinação da lei municipal de Teresina repercute em todo o Estado. Não é apenas a atuação da concessionária no município de Teresina. Ele abrange o Estado como um todo. Então, não há como se defender que a lei municipal tratou de interesses locais. Então, aqui, mais uma vez, há um tratamento, se assim cogitasse da constitucionalidade da lei, se traria de um tratamento anti-isonômico, porque traria apenas para o município de Teresina determinações que não poderiam ser aplicadas nos demais municípios. Então, esse aqui apenas corrobora. Além do formal, ainda há um vício material, porque a própria lei, ela trata e viola o princípio federativo, qual seja, ela atua como se não houvesse um ente estatal regulador, um poder regulador estatal, que é hoje exercido pela ANEEL, uma agência reguladora que, no âmbito da sua competência jurídica, técnica, financeira, ela determina as regras que devem ser seguidas pelas concessionárias em todo o Brasil. Ainda se cogitar que essa lei aplicasse no Estado todo, a lei municipal, se aplicasse no Estado todo, ainda traria também um tratamento isonômico, porque, como é ser disso, o grupo equatorial atua em diversos estados. Apenas seriam regras aplicadas exclusivamente no estado do Piauí, especificamente no município de Teresina. Ainda assim, ainda teria a violação ao princípio da segurança jurídica, porque uma vez que, quando celebrado o contrato de concessão, se sabia apenas que deveria atender a ANEEL e os requisitos dela impostos. Teria o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque há imposições, há sanções que a lei municipal e somente a lei municipal está colocando. Excelência, apenas para reforçar, ainda que pela exaustiva jurisprudência do plenário do STF quanto à matéria, para ainda reforçar a inconstitucionalidade da lei municipal, ainda tem que, posteriormente, a lei é de 2018, a lei municipal. 2 anos depois, houve a expedição de uma lei federal que trata de alguns temas da lei municipal, ou seja, ratificando que apenas uma lei federal, ou seja, a União, poderia legislar sobre o tema. A lei municipal, inclusive, passa e muito dos limites estabelecidos pela lei federal, que além de confirmar essa usurpação de competência, ela ainda destoa de sérios regramentos que foram impostos pela própria União. Então, mais uma vez, aqui se ratifica a usurpação de competência. E por isso, todas as razões, excelência, não me alongando mais nessa sustentação oral, pede-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para que seja concedida, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, concedendo-se a tutela antecipada pleiteada, a tutela provisória, a fim de que seja determinado que o município de Teresina se abstenha de praticar atos
que impeçam a Equatorial Piauí de atuar, de suspender, que não sejam legislados pela ANEEL e pela lei federal. Pretende-se apenas o afastamento da lei municipal. E com essas razões, agradecendo imensamente aqui a atenção de todos, cumprimentando mais uma vez os eminentes desembargadores, é sempre uma honra estar aqui na tribuna, ainda que virtual, aqui do estado do Piauí. Rogo pelo provimento do recurso de apelação. E desde logo já peço licença, uma vez encerrado o julgamento, para que eu possa me sair da sala virtual. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito bem. Esgotada aí a sustentação, doutora Natália, tem? Sim, esgotado. Pois bem, eu acho que os colegas compreenderam a situação. Né? De fato, houve a edição dessa lei municipal que vedava o corte de energia elétrica por inadimplência durante os finais de semana e feriados, e estabelecia também outras condições. A Equatorial e Resignada reclama contra a edição desta lei, e aqui, em sede de agravo de instrumento, esta terceira Câmara considerou constitucional o dispositivo municipal, haja vista a existência de lei federal já também editada com o mesmo teor. Tá? Não obstante, houve o recurso extraordinário e lá o Supremo Tribunal entende que a conclusão do acordo ele se confronta, né, com jurisprudência firmada pelo plenário do Pretório Excelso, onde reafirma, de fato, a competência da União privativa para legislar sobre determinado tema. E determinou o retorno dos autos deste tribunal para a adequação, né, do julgado a essa jurisprudência do STF. E nós estamos trazendo hoje a questão, eu apenas estou suscitando aqui o incidente de inconstitucionalidade, né, de alguns dispositivos desta lei municipal, não são todos os dispositivos, estou suscitando, né, a lei municipal 5.323 e determinando a remessa do presente conflito para o pleno, para o órgão especial desse TJ Piauí, que é o competente para julgar. Né? Então, eu acho que nós aqui não temos competência para declarar incidentalmente essa inconstitucionalidade. Eu acho que só o pleno, né, poderia fazer isso. Esse é o meu entendimento. E com fundamento nisso, repito, suscito o incidente de inconstitucionalidade dos artigos citados aqui, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º da lei municipal, e determina a remessa do feito ao Tribunal Pleno para deliberar sobre essa matéria. É como eu estou decidindo aqui, desembargador Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho Vossa Excelência, presidente. A unanimidade Excelência, foi... posso suscitar uma questão de ordem apenas para contribuir? Pode. Entendo, o entendimento ficou bem claro. Eu só apenas destaco que o agravo é para suspensão da exigibilidade do que está combinado. Aqui se trata de um agravo. A matéria de inconstitucionalidade ainda será enfrentada em juízo de primeiro grau. É apenas essa questão de ordem que levanto. Muito bem, mas nós temos que aguardar o meu sentir, a manifestação do Tribunal Pleno, porque com a declaração de inconstitucionalidade, né, lá torna-se efeito, naturalmente, que todos os demais recursos atinentes à espécie. Então, nesse caso, nós temos que aguardar o julgamento lá do Pleno, do Tribunal. Então, eu suscito esse conflito, esse incidente de inconstitucionalidade, e remeto para lá. É a minha decisão. Senhor presidente, o relator do processo, ao qual for distribuído do pleno, pode tomar essa medida de urgência, sem nenhum problema. Né? Logo que for distribuído o processo, na minha concepção. Se essa é a preocupação exatamente. Exatamente, desembargador Agrimar, bem lembrado.
Então, nesse caso, a unanimidade, né, de acordo com o voto do relator, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade e remetido a decisão para o plenário deste Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutor Andrew Leão, né? E vamos continuar com a nossa pauta aqui. Na lista de inversão de pauta, nós temos o feito número 3, apelação civil 0011-921-34, origem Teresina, primeira vara de desfeito da Fazenda, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Nancy Jordânia Lopes da Silva, advogado Fernando José de Alencar, relatoria de Barra do Fernando Lopes. Aqui tem uma satisfação de passar a palavra, mas acho que deverá haver sustentação por parte do Estado. E eu devolvo ao doutor Marcelo Sequef para a defesa dessa apelação pelo prazo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. O processo é o número 3? É o número 2. No 2. O desembargador falou 3, mas ele fez o pregão do 2. Na ordem de inversão, pela ordem de inversão de pauta. É o terceiro pedido de inversão. Porque você falou 3 e o 3 é da minha relatoria. Mas o pregão foi correto. Aí, porque eu falei aqui da... Eu já estava me preparando para fazer. Mas é o 2 da pauta. Pois não, doutor Sequef. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui os cumprimentos. Esse processo, fora em julgamento, é uma apelação interposta pelo Estado do Piauí, que tem na origem uma ação anulatória de um processo administrativo disciplinar movido em desfavor da apelada, senhora Nancy Jordânia Lopes da Silva, e dizer logo de saída a Vossa Excelência que este processo ele já foi objeto de julgamento aqui por esta colenda da terceira Câmara nessa oportunidade. Era da relatoria do desembargador Olímpio José Pato Calvão, e nessa assentada, eu não tenho aqui a data, foi dado provimento ao apelo do Estado do Piauí. Pois bem, verificou-se, após a oposição de embargos de declaração aqui pela apelada, que o causídico dela, desembargador Fernando Lopes pode assim confirmar, não foi devidamente intimado, né? Não constou seu nome na publicação a intimação da sessão de julgamento e, enfrentando os aclaratórios, esta colenda da Câmara deu provimento para tornar sem efeito e determinar um novo julgamento. E, então, é essa oportunidade que, ora, se coloca aqui para a terceira Câmara, mais uma vez, agora na relatoria do eminente desembargador Fernando Lopes, julgar este apelo do Estado do Piauí. E, como disse, na origem houve a instauração de um processo administrativo disciplinar em desfavor da apelada, a senhora Nancy Jordânia Lopes da Silva, que ela pleiteia com a vertente demanda a desconstituição do ato que determinou a sua demissão do serviço público. A autora, então servidora, agente penitenciária, consta nos autos, né, que tinha o hábito de, durante as folgas, neste cargo de agente penitenciário, ela prestava serviços de contabilidade a diversas empresas da capital, Teresina. E ela, a autora apelada, alegou que, por razões adversas, envolveu-se em um esquema criminoso de estelionato com o empresário, consta aí nos autos, em virtude da prática desse crime, teve contra si instaurado um PAD, processo administrativo disciplinar, que, ao cabo do qual, portanto, resultou na sua demissão do cargo de agente penitenciário. Qual é a alegação da autora na inicial desta demanda? É de que houve ilegalidades cometidas no transcurso desse processo administrativo disciplinar, que ela destaca que a impossibilidade de indiciamento pela comissão, né, processante, a comissão de processo administrativo, por um crime diverso do que constava na denúncia.
que teria havido cerceamento de defesa em decorrência de advogado legalmente habilitado e, por fim, ilicitude da prova tomada de empréstimo no inquérito policial. Veja, Vossa Excelência, que essas alegações, todas da parte autora, elas foram devidamente enfrentadas em sentença e se reconheceu que houve lisura em todo o transcurso do processo administrativo disciplinar. Porém, a sentença entendeu o seguinte, senhor julgador, que como não havia o desfecho na seara penal da apuração desses mesmos fatos, né, não havia ali uma ação penal, uma sentença penal condenatória, né, não seria possível a aplicação da penalidade na esfera disciplinar, é dizer, na esfera administrativa. Esse é vamos dizer assim, o substrato jurídico que fundamentou a sentença de procedência do pedido no sentido de reintegração da autora. Então, o Estado aponta aqui o erro injudicando, né? E que foi reconhecido. Quando esse feito foi a julgamento, ainda na relatoria de desembargador Olímpio Galvão, foi reconhecido que esse fundamento nuclear da sentença, quer dizer, que haveria um suposto condicionamento entre as esferas administrativa e penal, a esfera administrativa ficaria na ótica, né, do juiz da Cor, condicionada, subordinada a um desfecho da seara penal, seara criminal. Então, o administrador ficaria ali tolhido e não poderia aplicar a penalidade, no caso, a penalidade aqui de demissão, porque os fatos aqui em que incorreu na seara administrativa a parte autora, eles são tipificados ou são puníveis com a penalidade de demissão. O administrador não poderia aplicar a penalidade enquanto não transcorresse a ação penal, enquanto não houvesse uma eventual sentença penal condenatória. Pois bem, esse é o ponto. O erro injudicando o fato de ter desconsiderado entendimento consagrado na jurisprudência pátria de que há independência das instâncias civil, administrativa e penal. Né? O próprio magistrado, que assim entendeu pela dependência ou condicionamento entre essas esferas de apuração da conduta do servidor, esse mesmo magistrado entendeu que não houve qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, né, instaurado contra a autora, não houve qualquer cerceamento de defesa, qualquer irregularidade que foi apontado por ela na inicial dessa ação anulatória, porém incorreu nessa compreensão com a devida vênia equivocada de que a instância administrativa estaria subordinada ou condicionada ao prévio desfecho da esfera penal. Pois bem, dizer a Vossa Excelência que esse entendimento é consagrado, né? Há independência entre as esferas. Isso o STJ reverbera em sua jurisprudência de longa data, e inclusive é tão proclamado, melhor dizendo, consagrado esse entendimento, que o Superior Tribunal de Justiça ele tem, Vossa Excelência bem o sabe, uma publicação intitulada Jurisprudência em Tese, né? E na tese número 2 da edição 1, veja, a primeira edição do Jurisprudência em Tese do STJ foi sobre processo administrativo disciplinar. E ele, ali, catalogando as suas teses, estabeleceu a tese 2. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou negativa da autoria na esfera criminal. Ora, vamos fazer uma interpretação a contrário senso. Nos autos não está documentada a inexistência do fato, pelo contrário. E nem está documentada a negativa da autoria, pelo contrário, a autoria está robustamente comprovada nos autos, a participação e a incursão da autora, da conduta da autora, nos tipos disciplinares puníveis com a penalidade de demissão. Essa compreensão também, eu verifico aqui, a sessão de julgamento da terceira Câmara, quando o feito veio a julgamento na relatoria de desembargador Olímpio, enfrentou essa alegação, né? Ainda que o acórdão tenha tornado
se tornado sem efeito, por não ter havido a devida intimação do causídico da autora, o desembargador Olímpio já antecipou, e a Câmara acompanhou, todos os membros acompanharam o entendimento de Sua Excelência, o desembargador Olímpio, relator primevo deste apelo. Ele disse, tópico aqui na emenda, apelação civil administrativa, ação anulatória, processo administrativo disciplinar, súmula vinculante 5 do STF, aplicação independência entre as instâncias administrativa e penal, possibilidade de administração aplicar sanção independente de condenação criminal, crime contra o patrimônio privado, conduta com implicações administrativas, recurso conhecido e provido, sentença reformada. E no tópico que interessa aqui da emenda, o desembargador Olímpio diz, a sanção disciplinar não depende, em regra, do processo civil ou criminal a que se sujeita também ao servidor pela mesma falta, nem obriga a administração a aguardar o desfecho de processos que tramitem em outras esferas. Ora, a punição administrativa aplicada em processo administrativo disciplinar só sofrerá interferência do julgamento em processo criminal quando o julgamento deste for no sentido de reconhecer a inexistência do fato ou for afastada a autoria do fato. Tópico 3. O fato de a conduta apelada configurar crime contra o patrimônio privado e não ter relação direta com o patrimônio público não significa dizer que referidas ações não têm impacto na seara administrativa, que também não configurem infrações administrativas. E, por fim, para o que interessa esse tópico aqui da sustentação, disse o desembargador Olímpio, havendo independência entre as esferas administrativa e penal, a administração não estava condicionada a penalizar servidor ou apelante somente se esta fosse condenada penalmente. Pois bem, essa compreensão, né, como já vimos aqui, do juiz Acó, de que haveria necessidade de aguardar o desfecho do feito criminal, não se sustenta juridicamente. Não se sustenta juridicamente, e que a própria terceira Câmara já externou à unanimidade este entendimento. Mas há precedentes de outras câmaras, aqui, Tribunal Pleno, desembargador Joaquim Santana, e isso já temos aí quase 10 anos, esse entendimento do Pleno, a unanimidade. Disse, Sua Excelência, desembargador Joaquim Santana, a jurisprudência é pacífica no sentido da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação ao princípio da inocência ou cerceamento do direito de defesa pela aplicação da sanção administrativa por descumprimento do dever funcional fixado em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo penal em que é apurados os mesmos fatos. Mandado de segurança 2014, final 002060, dígito 5, julgado em 20 de novembro de 2014. Não bastasse tudo isso, o que por si só já seria suficiente para desconstituir o fundamento em que se alicerçou, né, o juiz Acó ao proferir a sentença determinando a reintegração da autora, consta nos autos, né, eu me reporto a informação que o Estado levou aos autos, senhores julgadores, a existência de sentença penal condenatória, né, processo penal 0013-255, dígito 30, 2014. Consta aí, neste processo penal, que ela foi condenada pelo crime de uso de documentos falsos, numa emendatio libelli, né? Houve ajuste da peça acusatória, a capitulação de estelionato defendida pelo parquet para a emendatio libelli, no sentido de que a tipificação fosse pelo crime de uso de documentos falsos, e que, ainda que alterado o crime, o grau de periculosidade e culpabilidade da autora foi confirmado no juízo criminal, né? Então, isso faz ruir, faz cair por terra o argumento sobre o qual se ampara ali a sentença recorrida, né? Que, ainda que houvesse a necessidade de se aguardar o desfecho, né, noticiado nos autos essa condenação criminal, não há que se falar em ausência de condenação na esfera criminal, ainda que houvesse esse condicionamento, que, como vimos, não há. Há independência entre as instâncias. E, por fim, uma outra informação também trazida pelo Estado, é um fato superveniente, que há uma outra repercussão criminal da conduta da apelada, que é um novo inquérito que foi instaurado em desfavor da autora apelada, e que, neste inquérito, ela foi presa em flagrante pelo cometimento do delito de furto qualificado, o que só reforça, senhores jogadores, a preocupação e a temeridade da permanência da conclusão adotada pelo juiz Acó.
Lembrando que estamos tratando do cargo relevantíssimo de agente penitenciário, hoje chamado de policial penal, por força de alteração legislativa. E eu me encaminho para o final, senhor presidente, dizendo que a atuação do judiciário em matéria de processo administrativo disciplinar, como Vossa Excelências bem o sabem, ela deve realmente se restringir na verificação de aspectos de legalidade, de ampla defesa, de possibilidade de produção de provas, de oitiva em juízo das testemunhas arroladas pela defesa, enfim, pela lisura do feito disciplinar. O que, na própria sentença recorrida, trouxe o reconhecimento de que houve essa observância, houve essa lisura, pendendo apenas esse erro, injudicando, vamos assim dizer, de dizer que o feito ou a esfera administrativa estaria condicionada à esfera penal. Finalizo, portanto, com base em todos esses fundamentos precedentes do Tribunal de Justiça, e especialmente aqui citado o Superior Tribunal de Justiça, pelo provimento do apelo para se reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais, na mesma linha adotada por esta colenda terceira Câmara quando do primeiro julgamento, que só foi tornado a ser feito por uma questão de uma falha processual de intimação do causídico da apelada. Então, é o que se requer. Muito obrigado. Eu repasso a palavra de Bardel Fernando Lopes para o seu voto. Seu microfone, desembargador Fernando. Desculpe. Como bem disse o doutor Marcelo Sequer, trata-se de um novo julgamento, uma vez que o primeiro ocorrido foi mediante um embargo de declaração com efeito modificativo, nulificado. E agora estamos retornando a esse julgamento. O cerne do presente litígio em torno da análise da sentença, que decretou a nulidade do processo administrativo disciplinar, que aqui eu sei, e aplicou a pena de demissão a requerente do cargo público estadual de agente penitenciário e determinou sua reintegração ao referido cargo. Na sentença, o juiz Jacó anulou o processo administrativo disciplinar e aplicou a pena de demissão à requerente, para entender que esta não cometeu falta disciplinar contra a administração pública, mas a penalidade decorreu do cometimento de possível crime no âmbito privado, o que exigiria anterior sentença penal condenatória transitada em julgado para aplicação de penalidade na esfera administrativa. O Estado, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, no qual alegou, em suma, que não houve nenhuma ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar, sendo tão verdade que o magistrado de primeiro grau reconheceu, nesse sentido, na fundamentação da sentença. B. O magistrado, ao reintegrar a apelada no cargo, violou a independência das instâncias administrativa e penal, na medida em que vinculou a sanção administrativa a uma sentença penal condenatória. C. A instância administrativa não precisa aguardar o trânsito em julgado de feito criminal para apurar e enfrentar os fatos da esfera administrativa. D. A requerente foi condenada penalmente pela prática de estelionato, o que refuta o fundamento principal da sentença, de que a aplicação da penalidade administrativa exigiria a anterior sentença penal condenatória transitada de julgado. E o judiciário cabe tão somente averiguar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, cabendo apenas apurar se houve respeito ao devido processo legal, mas não o acesso da decisão administrativa. E foi o que sustentou
nobre procurador de justiça na sua oratória. Inicia o julgamento do mérito recursal, abordando o tema relativo à legalidade do processo administrativo disciplinar, refutando que o juízo feito pelo magistrado da Corte, quando rejeitou as argumentações da apelada de que o procedimento administrativo disciplinar tramitou seu devido processo legal, não foi feito com exatidão. E digo que, neste ponto, houve acerto à decisão primeiro, em razão de restar demonstrado que, de fato, foi oportunizado ao servidor público, no curso do processo administrativo disciplinar, a ampla defesa, o contraditório e a produção de prova, bem como a servidora foi intimada de todos os atos praticados no processo, de modo que não houve o cerceamento do direito de defesa no âmbito administrativo. No mais, quanto ao arrazoado pelo apelado de que houve o cessamento de sua defesa no curso do processo administrativo por falta da presença de seu advogado legalmente habilitado no dia do seu interrogatório, é sabido que o enunciado da súmula vinculante 5 do STF preleciona que, entre aspas, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Fecha aspas. Com efeito, a ausência do advogado da apelada no interrogatório realizado no processo administrativo não maculou de vício o procedimento em questão, motivo pelo qual não há que se cogitar em decretação de nulidade. Apesar do acerto da decisão quanto ao tema explanado acima, igual sorte não teve o magistrado quando anulou o processo administrativo disciplinar e determinou a reintegração da apelada no cargo público estadual de agente penitenciário, por entender que esta não cometeu falta disciplinar quanto à administração pública, mas a penalidade decorreu do cometimento de possível crime no âmbito privado, o que exigiria anterior sentença penal condenatória transitada em julgado para aplicação de penalidade na esfera administrativa. Isso porque, quando o magistrado reintegrou a apelada no cargo, violou a independência da instância administrativa e penal, na medida em que vinculou a sanção administrativa a uma sentença penal condenatória com trânsito julgado no processo criminal. Como é sabido, a sanção disciplinar não depende, em regra, de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor, pela mesma falta, nem obriga a administração a aguardar o desfecho de processos que tramitem em outras esferas. Ora, a punição administrativa aplicada em processo administrativo disciplinar só sofrerá interferência do julgamento de processo criminal quando o julgamento deste for no sentido de reconhecer a inexistência do fato ou for afastada a autoria do fato. Essa aqui é uma informação, uma manifestação do Eli Lopes Mirelli, que diz aqui, entre aspas, a punição administrativa ou disciplinar não depende do processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não culpabilidade apurada. Apurada a falta funcional pelos meios adequados, processo administrativo, sindicatos ou méritos sumários, o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. Nesse sentido, é posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui em destaque, no julgamento, tendo como relator o ministro Edson Fachin, data de julgamento 15 de fevereiro de 2019, segunda turma, aqui em destaque. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nessa Corte, são independentes as instâncias administrativas, civil e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório da ampla defesa, quando é oportunizado ao servidor a faculdade de participar de todo processo administrativo disciplinar. No mesmo sentido, é o Superior Tribunal de Justiça, que diz aqui nesse julgamento, aqui na emenda, julgamento que teve como relator o ministro
O.G. Fernandes, julgamento no dia 11 de setembro de 2013, terceira sessão. Item 1. O processo administrativo disciplinar, tem um número, foi conduzido segundo as prescrições da lei, porquanto o servidor foi notificado da instalação do PAD e certificado que poderia ser acompanhado por advogado, o que foi feito. Mostra ainda que a toda prova foi assegurada a ampla defesa e o contraditório. Também do nosso tribunal, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, julgamento no dia 3 de 10 de 2013, exatamente, desembargador Ricardo, quando nós estávamos completando 20 anos de magistrado. Tomamos posse dia 3 de outubro de 1983. E ele diz aqui no item 3, no ordenamento jurídico nacional, em regra, há independência entre as instâncias administrativa e penal, sem que isso implique em ofensa ao princípio da unidade de jurisdição. 4. Processo administrativo não se condiciona a prévio trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 5. Com efeito, o fato de a conduta do apelado configurar crime contra o patrimônio privado e não ter relação direta com o patrimônio público, não significa dizer que referidas ações não têm impacto na seara administrativa e que também não configuram infrações administrativas. Nessa vertente, havendo independência entre as esferas administrativa e penal, a administração não estava condicionada a penalizar o servidor ou apelado somente se esta fosse condenada plenamente. Assim, examinando o processo administrativo disciplinar, depreende-se que a conduta da servidora de obter dados sigilosos junto à Caixa Econômica Federal, em conluio com o funcionário da referida instituição bancária, e simular depósito bancário para adquirir automóvel na Jota Veículo e revendê-lo, recebendo ainda valores remanescentes de depósito fictício, sempre apresentando-se como servidor público que trabalhava no cargo de agente penitenciário e que, por isso, era pessoa de confiança, foi considerado pela administração como comportamento reprovável, como bem ficou explicitado no relatório da comissão processante, que reverberou, entre aspas, afora o uso indevido do cargo em atividade ilícita, também foi objeto de apuração o quanto tal conduta irregular atingiu a moralidade do cargo de agente penitenciário que ocupa. E, duvidosamente, constata que foi atingida a dignidade do exercício dessa função, de modo a comprometer sua permanência na mesma. Fecha aspas. Nessa vertente, enquadrou as ações da apelada nas hipóteses legais de infrações disciplinares previstas no artigo 137, inciso 1, 2, 3 e 9, artigo 138, inciso 9 e artigo 153, incisos 4. Toda a lei complementar número 13 de 1994, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. E ainda artigo 46, inciso 1, 1 e 3, artigo 47, inciso 1 e 54 da Lei 5.377/2004, que rege a carreira do pessoal penitenciário do Estado do Piauí, bem como infringência ao artigo 11 da Lei Federal 8.429, de 1992. Além disso, como bem intentou o apelante, ao judiciário cabe tão somente averiguar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, devendo apenas apurar se houve respeito ao devido processo legal e a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção. E, sendo assim, não pode o judiciário analisar o mérito da penalidade de imposto e a apelado, mas adentraria no juízo de conveniência e a oportunidade da punição aplicada pela administração pública. De certo, o processo administrativo tramitou dentro da legalidade e apresentou conclusão administrativa proporcional e razoável quando entendeu que o comportamento apresentado pelo apelado caracterizou-se como infrações disciplinares aptas a culminarem na aplicação da sanção de demissão, motivo pelo qual reputo que não cabe ao judiciário, no presente caso, adentrar no mérito do ato discricionário da administração. Lanço aqui emenda de julgados do julgado do STJ, tendo como relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca,
de dia 12 de junho de 2018. É uma emenda muito longa, peço vênia para fazer a leitura. Diante do exposto, a reforma da sentença é a medida que se impõe, momento porque, tendo havido suficiente motivação da autoridade administrativa para aplicar a sanção de demissão no âmbito regular e válido processo administrativo, este não deve ser declarado nulo. Diante do exposto, por meio do recurso da apelação e no mérito do provimento para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido inicial, em consonância com o parecer do Ministério Público. Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando o requerente, ora apelado, em custos processuais e honorários, que majoram no importe de 15% sobre o valor da causa. É o meu voto, eminente desembargador. Pois não, eminente relator, desembargador Fernando, pacífica, né? A jurisprudência e também o entendimento de que, na verdade, a independência dessas esferas, né? Tanto administrativa, penal, civil, etc. E assim sendo, Vossa Excelência reparou muito bem esse fato e eu acompanho integralmente o vosso voto. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade foi conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio agora o feito de número 3 da pauta. Agora sim, a inversão de número 4, feito de número 3. Apelação civil 082-006257, origem Teresina, segunda vara, feito da Fazenda, apelante Kellen Matuzzi Silva de Mello, advogada Carla Matuzzi Silva de Mello, apelado Fundação Universidade Estadual do Piauí e outro, Procuradoria do Estado da Relatoria de Desembargador Agrimar Rodrigues. Mas eu passo a palavra ao doutor Marcelo, que já está todo preparado para fazer a sustentação. Em nome da universidade. Pela apelante, tem alguém, doutora Natália? Não temos. Então, doutor Marcelo, com a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Jogadores, a origem tem-se um mandado de segurança impetrado pela senhora Kelly Matuzzi Silva de Mello, em face de ato da banca examinadora, né, o concurso prestado pela impetrante, concurso para guarda municipal do município de Teresina, mas que foi conduzido esse certame pelo NUCEP, né, órgão vinculado à Fundação Universidade Estadual do Piauí, o que atrai o interesse jurídico, portanto, da entidade pública. A impetrante, ao que interessa da causa, ela foi declarada inapta, foi reprovada na etapa de investigação social, né? Tendo percorrido as etapas anteriores, provas objetivas, provas, enfim, nas etapas anteriores, tendo avançado, chegando nesta etapa obrigatória para o cargo de guarda municipal, conforme previsto em lei da carreira e no edital do certame, a candidata, e isso está documentado nos autos, e, de certa forma, a própria impetrante até chega a confessar, porque alegou desconhecimento jurídico em relação ao que deveria juntar nesta fase de investigação social, está documentado nos autos que ela omitiu informação relevante relacionada ao seu próprio histórico e condutas pessoais. Não se trata aqui, desde logo, é importante deixar claro, não se trata a declaração de inaptidão da impetrante, apelante, né, ou sua reprovação. Não se trata de juízo da banca examinadora em violação ao princípio da inocência, né? Da presunção de inocência, o juízo de não culpabilidade, né? Até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória na seara penal. Trata-se, sim, do descumprimento de uma regra do edital, edital esse, lei interna do concurso, ao qual todos os candidatos anuem quando se inscrevem no certame, estão concordando com as cláusulas e declarando ciência de todas as cláusulas do edital. Que, pelo princípio
da vinculação ao edital, que é uma faceta do princípio da legalidade aplicada em matéria de concurso público, vincula tanto administrados, candidatos, quanto a administração pública. Pois bem, no edital, referente especificamente a essa etapa de investigação social, há a previsão de que o candidato ele deve prestar informações relacionadas à sua vida pregressa, né? E que não podem ser omitidas informações relacionadas à sua vida pregressa. E eu vou me reportar aqui a alguns meandros, alguns detalhes aqui desse certame, para ficar claro. Primeiro, dizer que no edital consta uma ficha de informações confidenciais, né? Num campo específico antecedente, em que a impetrante, nesta etapa de investigação social, ela omitiu informação referente a termos circunstanciados de ocorrência pelo qual ela que foi instaurado, né, lavrado em seu desfavor, e diz essa ficha de informação seguinte: ID 588-2285. Este formulário tem caráter reservado e se destina exclusivamente ao uso da Comissão de Investigação Social. Insira todas as informações solicitadas neste formulário de forma verídica, não deixando nada sem ser respondido. Em caso de dúvidas, consulte o responsável da Comissão de Investigação Social por meio do NUCEP, antes do envio do caderno. E aí o ponto que interessa, e eu chamo a atenção de Vossa Excelência: não serão aceitas omissões ou inexatidões, sejam propositais ou não. A prestação por parte do candidato de dados inverídicos ou inexatos, ou a sua omissão, bem como a falta de regularidade da documentação solicitada, ainda que apresentada posteriormente, implicará na não observância dos prazos para apresentação do documento, acarretando a inaptidão. Então, o entendimento da banca é mais que claro, é evidente, no sentido de que a omissão da declaração de informações relevantes sobre a conduta, a vida pregressa do candidato, ela resulta na inaptidão nesta etapa, investigação social. Então, fica claro que será eliminado o candidato que deixar de atender às normas contidas no caderno de prova escrita objetiva ou demais orientações pedidas pela banca examinadora em todas as fases. Tá? Então, senhor jogador, dizer que a fase de investigação social ela não se presta tão somente a verificar antecedentes criminais do candidato, porque, como se sabe, isso é um entendimento pacífico, até pelo princípio da presunção de inocência, né? Ninguém pode ter interditada a participação em um certame pela pendência de um inquérito ou pela pendência de um processo penal. Não é isso de que se trata o caso. Não é pelo fato de ela responder a um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência que foi lavrado, instaurado em seu desfavor, que ela teve, vamos assim dizer, declarada a sua inaptidão ou reprovada. Não foi essa a causa. Percebam a sutileza da questão. Foi por ter omitido informações, quando o próprio edital combinava a consequência pela omissão de informações relevantes, a declaração de inaptidão. E aí a alegação dela é pela falta de conhecimento jurídico de que isso era necessário ser informado à banca. Ora, esse argumento ele não pode ser utilizado de forma razoável para manter sua situação no certame, ser readmitida no certame. Porque o edital lista tudo que tem que ser juntado e prestado de informações para a banca. Então, não se trata da exclusão da autora por consideração acerca de eventuais antecedentes criminais, né, em homenagem aí ao princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, que repise-se essa questão. Então, a investigação social ela tem uma relevância e ela tem uma abrangência muito mais ampla do que meramente averiguar os antecedentes do candidato, o que por si só já é relevantíssimo. Mas, para além disso, ela busca averiguar o candidato em seus aspectos ético, social, moral e profissional. Isso
está espelhado no item 17.4 do edital. E dizer a Vossa Excelências que essa exclusão da candidata ela está amparada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Eu me reportei na sustentação oral do processo anterior, naquela publicação Jurisprudência em Teses. O STJ ele mensalmente atualiza essa publicação, porque ali condensa, né, quando o STJ enuncia uma tese nessa publicação, ali é resultado de um processo de maturação longa de julgados no mesmo sentido acerca de uma mesma matéria jurídica. E na edição 115 do Jurisprudência em Teses do STJ, na tese de número 10, isso é uma publicação que está disponível aí na internet, diz a tese número 10, a investigação social em concurso público, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública. Ou seja, que fique claro que, portanto, a investigação social no certame não teve como foco, né, e nem poderia ser, apenas averiguar antecedentes criminais, mas sim analisar a conduta do candidato em seus aspectos ético e moral. E a ficha de informações confidenciais, ela foi prestada e foi alimentada com omissão de informação relevante da autora. Né? Então, ela incidiu numa proibição do edital, que é justamente omitir informação. E aí eu me reporto aqui para encaminhar, na verdade, já para o final, a esse posicionamento do STJ, que diz que a omissão de informação relevante na fase de investigação social é causa, sim, de exclusão do candidato. Aqui, no agravo interno do recurso ordinário e mandado de segurança, 57.418, relator ministro Manuel Hart, desembargador convocado, TRF, quinta região, julgado em 15 de junho de 2021, julgado de 2 anos atrás, que disse o seguinte: esta Corte Superior tem a diretriz de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, seja a eliminação de candidato de concurso público. A investigação social para a admissão de candidatos a cargos sensíveis não se restringe à aferição de existência ou não de condenações penais transitadas e julgadas, abrangendo também a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Então, tamanha a pacificação desse entendimento, que, mais uma vez, e aí, realmente, finalizando aqui a minha fala, o STJ condensou esse entendimento em uma tese. Aqui na mesma publicação que eu falei, a edição 115 do Jurisprudência em Tese, agora na tese de número 16. Havia falado da tese 10, que fala da abrangência da etapa de investigação social. Agora a tese 16 diz: o candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de investigação social. Finalizo, senhor presidente, demais desembargadores, dizendo que a eliminação dela, impetrante, apelante, se deu em respeito ao princípio da legalidade, da vinculação edital, da isonomia, portanto, que deve nortear a administração pública na condição de certame. E o contrário, o entendimento contrário, ou seja, a validação de sua participação no certame equivaleria com a devida vênia, né? Em indevida ingerência do Poder Judiciário na seara própria da banca examinadora, pois estaria a adentrar o mérito administrativo. Então, com essas considerações, se requer o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Marcelo. Devolvo a palavra ao eminente embargador Agrimar. Pois não, senhor presidente. Depois, nessa quadra do julgamento, após a manifestação do doutor Marcelo, eu creio que os colegas já compreenderam as circunstâncias fáticas e jurídicas do presente processo. E, por essa razão, eu entendo que a leitura dá para ser feito o julgamento apenas pela leitura da ementa. E vou a ela. Descumprimento da norma editalícia, exigência amparada no edital, motivação do ato, ausência de prova do direito líquido e certo alegado, sentença de improcedência mantida, recurso conhecido e improvido.
As disposições previstas em edital de concurso público estão inseridas no âmbito do poder discricionário da administração, sendo permitido ao judiciário apenas o exame da legalidade e o devido cumprimento das normas pela comissão organizadora. No caso vertente, não se vislumbra ilegalidade quanto aos critérios adotados na realização dos testes, ora questionados, ou desproporcionalidade em relação aos parâmetros utilizados, uma vez que, à luz da jurisprudência pátria, foram devidamente preenchidos os requisitos para a validade da etapa de investigação social. Registra-se que a apelante foi previamente cientificada das exigências constantes do edital, sobretudo da ficha de informações cadastrais. Contudo, mesmo assim, foi omissa quanto à informação relevante. Portanto, constatado que descumpriu os critérios de ordem objetiva exigidos pela norma editalícia, o que ensejou a inaptidão da apelante para o cargo almejado e ausente a prova da arbitrariedade ou ilegalidade do ato, impossível acolher a pretensão recursal, sob pena de usurpar a competência da banca examinadora. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, que negou a segurança pleiteada do presente Wright, em face da ausência de prova pré-constituída do direito vindicado. É assim como voto, reconhecendo e improvendo o recurso. Ok, desembargador Agrimar. De fato, assiste razão a Vossa Excelência e também ao apelado, Fundação da Universidade Estadual do Piauí, descumprimento, omissão, informação necessária à investigação social. Nesse caso, eu acompanho integralmente, Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Também acompanho. A unanimidade conhecido e desprovido o apelo nos termos do voto do relator. Acho que esgota a participação do doutor Marcelo e... Com licença, desembargador. Eu queria só confirmar, doutor Marcelo, o número 5, o senhor vai sustentar também? Só estou dando uma olhadinha se não falta mais um processo. Doutora Natália, deixa eu só verificar. Tem um processo. Tem um outro processo. Eu não estou com o número dele da pauta, o apelante Tomás Rocha de Amorim. É o número 5. Sim, Então, ele tá na lista, né? É o último pedido, desembargador Ricardo. Nós vamos julgar, então, esse número 5 da pauta. Apelação cível 200 ao contrário, 087933, origem Teresina, segunda vara de feito da Fazenda. Apelantes, Tomás Rocha de Amorim e outro. Advogado, Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, apelado, Fundação da Cidade Estadual do Piauí, Procuradoria do Estado. Relatoria de Desembargador Agrimar. Palavra com o doutor Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu seja o último processo da pauta, senhores jogadores, esse processo tem na origem um mandado de segurança, impetrado pelo senhor Tomás Rocha de Amorim, questionando o ato da banca examinadora no concurso para soldado da Polícia Militar, que declarou a sua inaptidão na etapa de exame psicológico, né, ou psicotécnico, né, como se queira chamar, que foi realizado neste concurso. Pois bem, foi denegada a segurança. Foi denegada a segurança por entender que a conduta da banca examinadora está respaldada não só no edital, mas na lei que rege, portanto, o Estatuto dos Militares. E a legalidade, senhores jogadores, como Vossa Excelência bem sabe, dos exames psicológicos em concurso público já é um entendimento sedimentado na jurisprudência superior. Ela demanda, né, para se reputar legítimo o exame psicológico, primeiro, a previsão em lei, né? Segundo, a previsão editalícia, terceiro, a objetividade dos critérios adotados para avaliação dos candidatos e, por fim, a possibilidade de interposição de recursos em face da decisão, de eventual decisão de inaptidão, né, ou de contraindicação pela banca. No caso concreto, foi realizado o concurso para soldado da Polícia Militar, sendo que o Estatuto do Militar, a Lei Estadual 3.808 de 81, no seu artigo 10,
ele diz que o ingresso na Polícia Militar fica condicionado à aprovação em concurso público que poderá ser regionalizado com exames de conhecimento, vírgula, e destaque, exame psicológico, exame de saúde, exame de aptidão física e investigação social. Pois bem, previsão legal indiscutível. O edital do certame, igualmente, e não poderia ser diferente, no seu item 5.6, estabeleceu a quarta etapa, exame psicológico, e elencou, com base em normativos do Conselho Federal de Psicologia, quais os parâmetros que seriam adotados, seriam seguidos pela banca examinadora, dando a previsibilidade aos candidatos acerca de quais critérios a banca se pautaria para avaliar os candidatos. E eu passo brevemente aqui a missão para não tornar extensa a fala em relação à leitura do edital. O item 5.6 fala: avaliação psicológica tem caráter habilitatório, apto ou inapto, e adotará critérios científicos objetivos, sendo vedada nesta realização de entrevistas. A realização de entrevistas tem uma razão de ser, que é justamente para retirar esse caráter de subjetividade da etapa psicológica. Item seguinte, 5.6.2. O exame será realizado por uma comissão designada pela UES, no CEP-UES, composta por profissionais com habilitação legal em área de psicologia, e acontecerá exclusivamente na cidade de Teresina. Item seguinte, a avaliação psicológica constará de aplicação coletiva dos testes de personalidade, inteligência e habilidade específicas. E aí eu irei para o item talvez mais importante, para o deslinde dessa causa. Tá? Na verdade, os itens, que é justamente o item 5.6.6 e o item 5.6.7. O ponto 6 diz: as competências comportamentais que concorrem para a indicação dos candidatos para o exercício do cargo de soldado PM estão agrupadas segundo o grau de importância. São três competências. A primeira é qualificada como imprescindível, a segunda é importante e a terceira desejável. Então, o candidato ele tem que ostentar comportamento tal na avaliação do teste psicológico que a banca vai categorizar conforme a relevância. E essa primeira categoria, imprescindível, o nome por si só já nos diz do sentido. Imprescindível é que não pode faltar. Não pode faltar. Caractere imprescindível. O outro, importante. E, por último, desejável. Perceba que estamos numa escala descendente de importância ou de relevância dos critérios. Imprescindível, não pode faltar. Importante, o candidato deve ostentar um conjunto de caracteres importantes, mas não necessariamente todos. E desejável seria aquele em que o candidato deve demonstrar, mas que num grau menor, na presença desses requisitos. E o item 5.6.7, ele é, para mim, o categórico. Estará apto para o curso de formação ao cargo de soldado da Polícia Militar, o curso de formação é a etapa seguinte, a avaliação psicológica. Estará apto o candidato que apresentar resultados adequados para o desempenho do cargo em todos os fatores imprescindíveis, não poderia ser diferente, ser imprescindível, todos imprescindíveis, além de, no mínimo, 6 fatores importantes e 4 desejáveis. Então, ficando claro, portanto, o conjunto, né, os critérios elencados pela banca, o edital segue estabelecendo o que é comportamento imprescindível, o que é comportamento importante e o que é desejável. É porque eu não irei ler, mas o edital elenca, inclusive no seu anexo, é estabelecido. Então, diz o item 5.6.9, para fechar essa parte do edital: estará apto para o curso de formação o candidato que apresentar resultados adequados para o desempenho do cargo em todos os fatores imprescindíveis, além de, no mínimo, 6 importantes e 2 desejáveis. Então, é porque um é soldado PM e o outro item fala oficial PM. Mas percebam, imprescindível, o candidato deve ostentar todos. Vamos agora para a ficha de avaliação psicológica do impetrante. O que diz a ficha? A ficha diz o seguinte: laudo psicológico do candidato apelante, Tomás. Candidato
apresentou resultado fora dos parâmetros esperados para o desempenho do cargo, nos caracteres capacidade de agir com postura ética, e todos foram avaliados, segundo os mesmos critérios, a isonomia do certame. Então, o candidato apresentou resultados fora dos parâmetros esperados para o desempenho do cargo, nos caracteres, 2 pontos, capacidade de agir com postura ética e profissional. Esse era um caractere imprescindível. Ele não satisfez esse requisito, imprescindível. Visualizar a posição, organização e modificação do objeto no espaço, caractere desejável. Esse caractere desejável, visualizar a posição, organização e modificação do objeto no espaço, por si só não seria causa de inaptidão do candidato, que é um caractere desejável. Porém, ele incorreu num caractere imprescindível em que ele não demonstrou capacidade de agir com postura ética e profissional. O candidato teve a possibilidade de interpor recurso, né? Consta, não só no edital, mas efetivamente todos dispuseram, a partir do momento em que foi apresentado, e as razões de decidir da banca pelo caráter sigiloso e por dizer respeito à intimidade do candidato, só são disponibilizados a ele, candidato. Não são tornados públicos por uma questão óbvia, porque aquelas informações dizem respeito à intimidade do candidato. Então, o item 6.3 diz: o candidato poderá interpor individual ou coletivamente recurso relativo à contestação do gabarito, da elaboração de quesitos na prova escrita objetiva, bem como resultado do exame de saúde, aptidão física, psicológica. Pois bem, possibilidade de recurso, previsão em lei, previsão no edital, critérios objetivos. É justamente esse o ponto que o candidato impugna, a suposta ausência de objetividade dessa etapa. E aqui, senhores julgadores, recentemente, eu falo recentemente, agora em junho, salvo engano, de 2023, foi enfrentada essa matéria, o mesmo certame, a mesma etapa, relatoria do desembargador Dourado, segunda Câmara de Direito Público, 13 de julho, né? Foi impugnado essa fase do certame. E assim decidiu a segunda Câmara, para eu finalizar realmente aqui a minha fala. Apelação em mandado de segurança, concurso por polícia militar, exame psicológico, ausência de violação ao princípio da legalidade, recurso conhecido e desprovido. Disse Sua Excelência Desembargador Dourado. É pacífico no STJ o entendimento que a legalidade do exame psicológico, psicotécnico, aqui está psicotécnico, ela pressupõe, está submetida à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. No presente caso, a exigência de psicotécnica e concurso público para os cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros encontra amparo nos artigos 37, inciso 1º da Constituição e na Lei Estadual 3.808/81, que eu li a Vossa Excelência, artigo 10, que prevê a existência ou a exigência de exames psicotécnicos como uma das fases do concurso. Diz que os laudos psicológicos e de número tal apontam entendimentos detalhados acerca dos quesitos em que os apelantes apresentaram resultados fora do parâmetro esperado. O apelado procedeu conforme a lei, observando as instruções de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Piauí, tendo como inaptos os apelantes que submeteram ao exame psicológico, o qual foi regularmente previsto, aplicado e avaliado. A avaliação é essa que tiveram acesso, inclusive respeito ao direito de impugnação objetivamente, agindo, portanto, em conformidade legal. Sentença de primeiro grau confirmada. Se trata aqui do mesmo concurso e impugnando a mesma etapa do certame, de avaliação psicológica. E o magistrado aqui, o eminente desembargador Dourado, se reportou ao documento que a banca examinadora disponibilizou, que o candidato junta com a inicial do mandado de segurança, que é o laudo psicológico que elenca os caracteres em que ele apresentou o resultado fora do parâmetro esperado. Parâmetro esse divulgado no edital de forma analítica, o que a banca iria avaliar. Então, ele não pode alegar que desconhecia as razões da declaração de inaptidão e, com isso, dizer que foi uma avaliação subjetiva. Precedente de julho de 2023, agora, a unanimidade na segunda Câmara de Direito Público. Eu não falei a referência, mas é o processo 0010-114 de 32 de 2016. Então, com essas considerações, senhores julgadores, requerer o desprovimento do apelo e dizer a Vossa Excelência que, subsidiariamente, aqui só em atenção ao princípio da eventualidade, na hipotética eventual situação de provimento, conforme
conforme o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 1009 de repercussão geral, já decidiu, se for declarada a nulidade do exame psicológico, psicotécnico, é indispensável a realização de nova avaliação com critérios objetivos para prosseguir no certame. Ou seja, não é simplesmente anular e permitir que o candidato prossiga, quando, na verdade, todos os demais candidatos tiveram que se submeter a esse exame, porque isso equivaleria a dispensar o candidato de uma das etapas do certame. Não. Anulado, ele deve, como condição para prosseguir no certame, se submeter a um novo exame psicológico. Então, em juízo, em arguição subsidiária, que seja determinada a submissão do apelante a um novo exame psicológico como condição de prosseguir no certame. É o que se requer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Devolvo a palavra de Barra do Agrimar. Não, senhor presidente. A exemplo do processo anterior, inclusive em Minas Gerais, há uma certa, digamos assim, conexão de fundamentos. Eu reputo que é possível julgar apenas pela leitura da emenda. Eu vou a ela: constitucional e administrativo, apelação civil, mandado de segurança, concurso público, exame psicotécnico, critérios objetivos de avaliação, laudo motivado, ausência de ilegalidade, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. O Superior Tribunal de Justiça admite a realização de exame psicotécnico de caráter eliminatório em concursos públicos, desde que cumpridas as seguintes exigências: previsão expressa em lei e no edital, avaliação pautada em critérios objetivos e recorribilidade da avaliação. No caso em exame, o edital estabeleceu de forma objetiva os critérios de avaliação no exame psicológico, descrevendo-os nos itens 5, 6.5, 5.6.9, deixando clara a dinâmica da realização do teste. O laudo disponibilizado ao candidato recorrente destacou os métodos e técnicas utilizados no teste e especificou detalhadamente os caracteres em que o exame apresentou desempenho. O examinando apresentou desempenho dentro do esperado, bem como os caracteres que motivaram a sua reprovação. Preenchido também o requisito da recorribilidade do resultado, pois o laudo especificou com clareza os motivos ensejadores da reprovação e oportunizou, como disse o doutor Marcelo, a interposição de recursos. Então, cumpridas as exigências para aplicação do exame psicotécnico, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das avaliações, substituindo indevidamente a banca examinadora na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, senhores julgadores, eu conheço o recurso, porém, nego o provimento. A ele nego o provimento. Como voto? Eu acompanho Vossa Excelência, embaixador Fernando. Também acompanho. A unanimidade conhecida e desprovido o apelo nos termos do voto do relator. Bom, já agora podemos despedir, doutor Marcelo, agradecendo sua participação e aguardando Obrigado. na próxima sessão, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para me retirar da sessão, desejando um bom trabalho a todos e a todas. E um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Em breve. Doutor. Vamos seguir a pauta aqui. Restam 2 feitos, né? E... Presidente, Oi. esse 7 eu vou retirar de pauta, né? Está retirado, né? Então, eu vou anunciar aqui logo ele. A pedido do relator, está sendo retirado de pauta a apelação civil 00006328/2004, origem Teresina, 4ª Vara, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Rosa Maria Lopes Carneiro, advogado Eronildo Pereira da Silva e outro, relatoria de embaixador Fernando Lopes e Silva Neto. Retirado. Então, resta-nos o último processo da pauta, que é um agravo interno no mandado de segurança, da minha relatoria, com pedido de vista do desembargador Agrimar. Resumidamente, desembargador Fernando, a Caixa de Previdência Social dos funcionários do Banco do Estado
ela é resignada com o cumprimento de uma decisão judicial lá no juízo de origem, ela ingressa com esse mandado de segurança, alegando que o juiz estava cumprindo uma determinação, uma sentença que fora reformada em grau de apelação. Tá? E, em razão disso, entrou com o mandado de segurança. Eu indeferia liminar no mandado de segurança ao entendimento de que, na espécie, caberia a utilização de algum outro meio recursal, né, previsto na nossa lei processual. Acho que caberia na espécie tanto uma impugnação ao cumprimento dessa sentença, como caberia também uma exceção de pré-executividade ou coisa do tipo. Até porque era cabível a consideração de que o cerne da questão aqui seria a ilegitimidade, né, da Caixa de Previdência Social dos funcionários do Banco do Estado. Eu entendi que se trata de um fundo, né? Os servidores queriam, né, que lhe fosse pago aí a complementação, né, dessa aposentadoria. A Caixa é um fundo e, com a absorção do Banco do Estado pelo Banco do Brasil, né, o fundo repassa a administração do Banco do Brasil, que também figurava no polo passivo dessa demanda. E a reforma da decisão, no meu sentido, a reforma parcial, né, onde apenas, vamos dizer, retirava daí a Caixa de Previdência Social dos funcionários do Banco do Estado, mas, na verdade, o fundo permanece, né, e ele é que é o responsável por isso. Pode ter havido até uma advertência, né, quando o cumprimento da sentença, por não ter feito essa referência expressa, né, de retirada da Caixa de Previdência. Mas, ao fim, eu entendo que isso não altera nenhum resultado. E, se assim fosse, caberia à Caixa de Previdência entrar com uma exceção de pré-executividade. Ao meu sentir, né, matéria de ordem pública poderia ser discutida quando o cumprimento da sentença ou simplesmente impugnação, mas na utilização do mandado, porque entendi à época que estava havendo a sua banalização. Né? Eis aí a razão pela qual, em resumo, eu indeferia liminar no mandado de segurança. E aí o desembargador Agrimar pediu vista. Né? E nós estamos aqui para ouvi-lo. Pois não, desembargador Agrimar? Senhor presidente, na verdade, o pedido de vista foi em função de eu não ter tido acesso ao voto, ao vosso voto na época. Ah, tá. Né? Foi só esse o motivo, logo no início da minha investidura no cargo, teve alguns problemas, né? Passei por alguns problemas de ordem tecnológica e não só esse processo, como em alguns outros, tive dificuldade de acesso. Né? Mas eu tive, posteriormente, acesso ao voto, inclusive o reli recentemente e concordo inteiramente com a vossa posição. Pois não. Então, se o desembargador também compreendeu, o desembargador Fernando, a questão, eu já passo direto à parte dispositiva. Uhum. Vou fazer só um fechamento aqui, desembargador Fernando, acerca do cabimento do mandado de segurança, como sucedâneo recursal, a jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de que a ação mandamental visa a proteção do direito líquido e certo contra ato abusivo e ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de desnaturar a sua essência. Uhum. Assim sendo, no caso dos autos originários, o mandado de segurança não se configura a medida processual adequada para a insurgência veiculada pelo impetrante, notadamente pelo fato de não haver qualquer teratologia, tampouco manifesta ilegalidade no pronunciamento judicial questionado, existindo ademais recurso dotado de efeito suspensivo apto a combatê-lo pelas vias processuais ordinárias. Ante o exposto, com base nos argumentos fatos jurídicos acima delineados, sem prejuízo da prova colegida, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença atacada. Desembargador Fernando. No caso, Vossa Excelência diz que no meio adequado, né?
eu estou considerando que o recurso é meio inadequado aqui, por quanto existiam outros meios processuais. Pois é, no caso seria até mesmo não conhecer do recurso, do mandado. Mas aqui nós não estamos julgando ainda o mérito do mandado de segurança, não. Eu indeferia eliminar o mandado de segurança e desse deferimento houve esse agravo Ele retido. entrou com agravo interno. Tá certo. Agravo interno. Então, eu estou rejeitando o agravo e o próximo passo é o julgamento do mérito do mandado. Ótimo. Concordo. Desembargador Agrimar. Eu reitero o meu entendimento, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. A unanimidade foi conhecida e negado provimento ao recurso do cheiro do voto do relator. Com os senhores julgadores, doutora Catarina, doutora Natália, encerramos a nossa pauta do dia de hoje. Tá? E quero agradecer a todos pela participação e desejar também muitas felicidades e que tenhamos um final de semana, né, com muita alegria, né, e menos calor. Um abraço em todos, né, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Bom dia a todos, até a próxima sessão. Bom dia, até a próxima semana. Obrigado. Até mais. Bom dia, até mais. Até mais.